Oi, que bom estarmos novamente juntos, não é? Hoje vamos continuar o estudo do Apocalipse, a soberania de Deus em toda a história humana. E hoje vamos ver a abertura dos selos. O desenrolar da história nos selos preenche passado, presente e futuro. Desde que Caim matou Abel, nós temos esses selos acontecendo e nós vamos ver isso. Há uma música maravilhosa para a gente não ficar depressivo com a tragédia humana dos selos. Tem uma música que diz que haja o que houver, Deus está cuidando de nós. Aleluia! Então vamos cantar juntos. Deus não me deu voz para cantar, mas me deu netos que tocam e cantam maravilhosamente. Aleluia. Então, aqui, vamos abrir as nossas Bíblias, todos, por favor, que tem Bíblias, em Apocalipse 6. Vamos acompanhar na Bíblia a abertura dos selos. Eu uso a ARA, né, Almeida Revista Atualizada, mas cada um usa a sua, não tem problema, a verdade é a mesma, embora mude o vocabulário. Então, nós vimos na outra aula Jesus no trono. O cordeiro, que é leão, era o único capaz de abrir os selos daquele livro. Então, Jesus domina a cena da história humana e ele determina os eventos. Então, vamos ler Apocalipse 6, 1 e 2, quando é a abertura do primeiro selo, não é? Então, vamos ler. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo:
como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, foi determinado por Deus. E nós já estudamos isso na segunda aula, que esse cavalo branco é o anticristo. Século após século, surge um ditador que assume o poder e persegue os justos. Desde sempre, desde que Caim matou Abel, o justo. Ele aparece, como aqui no Brasil, né, a gíria, o salvador da pátria. E depois ele tira a máscara. Foi assim com Napoleão na França, Hitler na Alemanha, Stalin na Rússia, Mao Tse-tung na China, Vargas aqui no Brasil. Não é que apareceu como alguém que ia libertar do fato do Brasil não ter uma constituição e, no fim, virou um grande ditador. Notem a voz passiva do verbo. Foi-lhe dada, não é? Foi-lhe dada uma coroa. Esse poder é permitido por Deus. Tem a vontade determinada por Deus e a vontade que Deus permite, porque os homens querem. Os homens querem esse falso Messias que promete. Os homens gostam dessas promessas. Então, foi-lhe dada a coroa. Sem a permissão do alto, ninguém assume o poder. Mas a voz do povo não é a voz de Deus, como costumam falar por aí. Não é, não. Deus permite que o povo eleja ou escolha esse ou aquele, mas ele está no controle e ele trabalha com a minoria e não com a maioria barulhenta. Deus só permite que o inimigo iluda pessoas por um pedaço de tempo. Stalin foi extremamente cruel, matou muito mais que Hitler, mas depois acabou, foi desmascarado como o ditador cruel que ele foi. Aí vamos ver o segundo selo, a abertura do segundo selo. Vamos ler na Bíblia. Abriu o segundo selo, ouviu o segundo advento dizendo: Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vocês notem que eu até vim de blusa vermelha, porque esse cavalo da guerra, vermelho, rubro, como os homens amam a guerra. Atualmente no Brasil, a guerra não é mais guilhotina, cortem-lhe a cabeça, como dizia a rainha da Alice no País das Maravilhas, mas cortam a cabeça pela internet. É uma morte em xingamentos, em destruição da reputação da pessoa. Querem destruir, querem matar, eles bravejam, eles querem destruir realmente. Então, é uma guerra espiritual. Hoje em dia, nós no Brasil estamos lutando contra uma guerra espiritual. Eles querem impor a ferro e a fogo a teoria do gênero. Eles querem agora, vai votar de novo. Não sei por quê, porque essas pessoas que querem guerra insistem em ter banheiro coletivo nas escolas. O mesmo banheiro, gente. É uma aberração, como querem impor que todo mundo tem que ser gay, não sei o quê. Então, nós estamos numa guerra, só que as armas agora são outras. A destruição é moral, é espiritual, é da família, e não cortando a cabeça, como sempre gostaram de fazer na história. Agora vamos para o terceiro selo. Abriu o terceiro selo, ouviu o dizendo: Vem! E então vi, e eis
terrível cavalo preto que vem depois do cavalo da guerra é o cavalo da fome, da inflação. Denário é o salário de um dia. Então, qualquer que seja o país, mesmo que receba por mês, tem o salário do dia se você divide, não é? Então, é o salário de um dia. E esse salário de um dia não vai mais dar para comprar trigo, para fazer pão, ou seja, comida boa para os filhos. Só vai dar para comprar cevada, que é comida inferior, para matar a fome da família. Então, a fome, a carestia, a inflação vai correr solta. Cada vez que há uma guerra, a fome corre solta. As guerras destroem os campos, as plantações, o gado, destrói tudo. E, enquanto isso, os extremamente ricos continuam comendo do bom e do melhor. É o que significa azeite e vinho. Gente, isso aconteceu durante toda a história da humanidade. Os reis mandam o povo para a guerra e eles ficam comendo do bom e do melhor, enquanto o povo se mata por uma migalha de pão. Então, vamos ver agora a abertura do 4º selo na Bíblia. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: Vem. E eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Foi-lhes dada, continua a voz passiva, autoridade para matar a 4ª parte da terra. O cavalo amarelo é a morte, o inferno que vem atrás, porque a maioria dos mortos, infelizmente, vai para o inferno, não escolheu a Deus. Então, nós temos aqui um exemplo que é estudado em história, não sei o quanto vocês estudaram isso, que depois da Guerra dos 100 Anos na Europa, veio a peste negra. Por quê? Porque os países lutaram entre si, na Europa toda, durante 100 anos. Cada rei queria mais território, mais vitória, aquela história toda. E daí o povo morreu nas batalhas, os agricultores morreram, os campos foram pisoteados pelos cavalos na guerra. Fome, uma fome tão grande. O cavalo preto. E daí veio a morte. A peste negra varreu a Europa. Todo mundo estava desnutrido, não tinha comida suficiente. Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se matavam por batatas. As pessoas trocavam joias caríssimas por um pedaço de pão, por um pouquinho de batata. Então, é impressionante a mortandade que a fome e a guerra trazem. E isso os homens é que executam. Deus permite. Tá bom, vocês querem se matar? Eu tentei a paz, eu tentei. Mas vocês fazem questão de se matar. Os 4 cavalos são 4 juízos de Deus sobre a terra, por causa do orgulho, da teimosia dos homens, da arrogância, da rebelião dos homens contra Deus. Então, sempre vem o primeiro selo, que é o cavalo branco, algum anticristo, algum perseguidor do povo de Deus, prometendo paz e depois instaura a guerra. Aí vem a guerra por causa do orgulho, da altivez dos homens, do desejo de vencer a qualquer custo,
da vontade de sangue, né? Eu lembro quando o Pelé fazia aquelas jogadas extraordinárias e o Maracanã inteiro gritando: mata o negro, mata o negro. Gente, aquilo me horrorizava tanto. O cara era um gênio. Como é que o pessoal grita mata? Só porque ele ganha? Ai, é um absurdo como o ser humano é sedento de sangue. E daí vem na sequência o cavalo preto, a fome, a carestia, o supérfluo tem, mas o essencial para comer não tem. E o quarto selo, o cavalo amarelo, a morte. Então, isso foi século após século, mas ele aponta direto para os últimos anos, a grande tribulação. Aí que os cavalos vão ser liberados mesmo para executar o juízo de Deus na terra. Ainda bem que nós estamos protegidos. Olha a música, Deus vai cuidar de nós, do seu povo, sempre cuida. Então, nós temos aqui uma gravura dos 4 cavalos, não é? O anticristo que vem prometendo paz, mas só Jesus é o príncipe da paz. A guerra tem um soldado romano aí, não é? Depois a fome e a morte. A morte não é bem um cavalo assim amarelo dourado como na foto, é um amarelo esverdeado, aquele amarelo doentio, visguento, esverdeado. É essa a cor real do cavalo da morte. Aí nós temos a abertura do 5º selo. Vamos ler na Bíblia? Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue que nos habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos teus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Os mártires de todas as épocas, desde Abel, os mártires de toda a história humana, estão debaixo do trono de Deus no céu, simbolicamente. E eu já comentei com vocês esse pedido deles, que é o meu, é o de Davi. Até quando o Senhor vai permitir isso? E é interessante o que fala no 5º selo. Olha, espera um pouco. Descansa mais um pouco, espera um pouco. Nós vamos ver no capítulo 8, desenrolar aí da história desses mártires. Porque tem os conservos, tem os que serão mártires durante a grande tribulação. Então, esperem um pouco até que se complete a quantidade, é simbólico, gente, de mártires pelo nome de Jesus. Ou no Antigo Testamento, pela promessa de Jesus, pelo nome de Deus, não é? Jeová. Então, vai haver mortes durante a grande tribulação, nós já comentamos, o martírio vai selar a fé e então haverá o julgamento depois disso, não é? Mas é interessante que Deus já prometeu isso para Moisés. Para Moisés. Então, vamos ler o que Moisés escreveu em nome de Deus aí. A mim, Deus, me pertence a vingança. Vamos ver o que Moisés escreveu. A mim me pertence a vingança, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir que seu poder se foi, já não há nem escravo, nem livre. Quer dizer, o poder
do ditador, no caso o faraó. Então, quando eles virem que o poder deles foi embora, eles vão ver o poder de Deus se manifestando e seremos todos iguais. Não haverá diferença entre servo e livre. Todos ou somos filhos de Deus ou não, todos iguais. Paulo repete a ordem em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, notem que é uma redundância. A vós mesmos. É bem redundante. Amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, aí ele repete esse texto de Deuteronômio. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. No Salmo 94:3, Davi pergunta: até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? É uma frase poética, não é? Com a repetição enfática. Muito solene essa pergunta que a gente faz sempre. No Salmo 94:23, sobre eles, os perversos, faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os exterminará. É promessa, gente. E essa promessa está repetida tantas vezes, eu só citei algumas. É repetida a Bíblia inteira. Deus fará justiça. E nós estamos vendo nos selos Deus fazendo a justiça. Davi implora pela justiça divina no Salmo 79:6-10-12. Por que pediriam as nações? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Por que diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo. Consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Então vamos entender o vocabulário, não é? Consoante, na antepenúltima linha, é conforme. Então, conforme a grandeza do teu poder, que é total, cuida, salva os sentenciados à morte pelos perversos. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos, ou seja, do nosso país, ou dos países vizinhos, sei lá, porque isso varia de geração a geração e é eternamente verdade. 7 vezes tanto. Davi estava com muita raiva. Opróbrio, nós já vimos, mas sempre é bom repetir, é vergonha extrema. Mas Davi aqui está exigindo justiça contra os que zombam de Deus e não dele. O opróbrio, a vergonha com que eles, os maus, querem te xingar, querem te zombar, querem te ridicularizar, ó Deus. Então, Davi está com raiva, porque quando xingam a ele, filho de Deus, estão xingando a Deus. O nosso Deus está sendo humilhado cada vez que querem uma dessas leis a favor dos gays. Então, nós temos que, como Davi, defender a honra do nosso Deus, a nossa honra e a dos nossos filhos. E daí a gente ora, Senhor, toma providência, me dá força para eu tomar providência.
me fortalece, me dá sabedoria, me mostra o que eu tenho que fazer para defender a tua honra, a minha honra e a dos meus filhos. A gente não pode ficar passivo. Davi tem uma atitude proativa. Ele ora e trabalha, ele faz acontecer aquilo que Deus pede que ele faça para derrotar os inimigos. Aí chegamos na abertura do terrível sexto selo. E quando o cordeiro do sexto selo sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de fino, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando é abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movimentados em seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os poderosos, todo escravo e todo se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, a abertura do sexto selo por Jesus começa com um imenso terremoto. Imenso terremoto. Como nunca se viu igual antes. Derruba tudo. Tudo o que é grande. Tudo o que se julga tal. Quando eu olho aqueles prédios em Dubai, orgulhosos, eu digo, ai, coitados, vão virar pó. Quando eu olho aqueles prédios na China, cada um mais alto que o outro, eu digo, ai, investiram tanto dinheiro, tecnologia, e vai virar pó. O terremoto não vai escapar. Nenhum prédio alto. Jesus avisou em Mateus 24, no sermão profético, não é? Ele avisou exatamente isso que João conta em Apocalipse. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Essa última parte é Lucas comentando, relatando o mesmo sermão de Jesus sobre o final dos tempos. Então a gente vê, olha os termos que Lucas usa: angústia, perplexidade. Perplexidade é o que nós estamos sentindo hoje, que a gente não entende nada do que está acontecendo. O mundo está meio louco, de cabeça para baixo, transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. A gente não tem mais ideia do que está acontecendo realmente. Então, isso é ficar sem palavras. Eu não entendo, eu não consigo entender o que realmente está acontecendo. Então, as pessoas ficarão extremamente angustiadas e confusas, porque o mar vai ter maremoto, vai ter tsunami, os homens desmaiarão de terror e vão pensar o que ainda falta acontecer, porque o sol vai escurecer, as estrelas vão cair. Gente, é coisa demais acontecendo. Agora, Deus está nos avisando na sua palavra. E nós já vimos sobre as duas escolhas, não é? Nós queremos estar no céu ou na terra? Deus está nos avisando.
Vamos escolher e vamos avisar todos para que escolham certo. Porque isso aqui é profecia com certeza. É por isso que eu estudei com vocês as profecias do Antigo Testamento. Porque o cumprimento exato das profecias do Antigo Testamento dão garantia do cumprimento exato destas profecias. Pedro reforça aquilo que Jesus explicou quando ele fala da volta de Cristo e desses anos de tribulação. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com intrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia! Para nós é promessa de vitória, de glória. Agora, nós temos que advertir. Então, vamos entender o vocabulário terrível aqui da profecia de Pedro. Jesus já cansou de avisar que ele virá como ladrão. Não tem dia, não tem hora, não tem como determinar quando. Agora, os céus passarão, porque quando tudo escurece, não se vê mais dia, nem noite, nem sol, nem lua, nem estrelas. Os elementos se desfarão abrasados, é com fogo, vai tudo ser destruído. A terra e as obras que nela existem, os prédios, os monumentos, as estátuas, tudo que glorifica o homem orgulhoso, vai ser desfeito, vai virar pó. Então, como a gente sabe que todas as obras dos homens virarão pó, a gente usa sim, a gente usa as casas, usa os prédios, usa os carros, a gente usa tudo. Mas sabendo que tudo isso é passageiro. E mesmo que eu não assista a essa destruição, quando eu morrer eu não levo nada. No meu caixão não vai nada. Nenhum tesouro desta terra vai. E quando eu for arrebatada para a glória, se Deus assim o quiser, vão ficar, até as alianças vão ficar. Eu não levo nada no arrebatamento, fica tudo. Então, a gente deve viver esperando a volta de Cristo, sonhando com o céu e apressando a vinda. Como é que a gente apressa a vinda? Avisando a todo mundo. Quanto mais gente a gente avisar, mais rápido Jesus voltará. E o dia de Deus é este dia dos selos, começa aí o dia de Deus. E no dia de Deus, os céus incendiados, quer dizer, é simbólico, gente, o céu não vai pegar fogo, evidentemente, mas é simbólico, mas mostra quão terrível vai ser. Vai se desfazer. Gente, quando se desfaz, é assim, ó, não sobra nada. Os elementos da terra, em fogo abrasados, vão se derreter. Mas nós não. Nós estaremos seguros por Deus na glória. Aleluia. O Senhor, de acordo com Joel, uma profecia do Antigo Testamento sobre este dia, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial de soldados angelicais. Porque
poderoso quem executa as ordens de Deus. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Aí ele faz uma pergunta que vai ser repetida agora por João em Apocalipse 6. Quem o poderá suportar? Isaías, lembra, 750 anos antes de Jesus, profetizou o pedido de Deus. Chegai-vos, ó nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ele está falando das profecias do dia do Senhor. Ouça a terra e a sua plenitude, a terra inteira, o mundo e tudo que o mundo produz. Ouça as profecias. Tudo vai ser feito e refeito no novo céu e na nova terra sem pecado. Isaías também diz no mesmo capítulo: todo o exército dos céus se dissolverá, é linguagem simbólica, claro. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. O que João falou em Apocalipse 6? No fruto da figueira. E aqui Isaías fala na folha. Mas olha como é semelhante o vocabulário, gente. E no mesmo capítulo ele fala: porque o dia da vingança do Senhor será de retribuição pela causa de Sião. Ou seja, Deus vai vingar o seu povo Israel. E nós também, não é? Lembra os mártires lá dizendo até quando? Então, isso é fato, gente, é profetizado. Eu estou citando mínimas profecias. Se eu fosse citar todas as profecias sobre o dia do Senhor, eu escreveria uma nova Bíblia aqui na aula, não é o caso, né? Então, cada vez que vocês leem o Antigo Testamento e vem o dia do Senhor, o dia da vingança, aquele dia, vocês já sabem de que dia está falando. Desses 7 anos que Deus vai julgar o mundo. Aí Isaías, lembra que Joel pergunta isso? Agora Isaías perguntando: quem é que pode ficar de pé, suster-se, ficar de pé? Quem? É a mesma pergunta. E notem o fim desse texto de Apocalipse 6, o finalzinho. E quem é que pode suster-se? Então, nós vimos 3 vezes Isaías, Joel e João. Quem é que vai ficar de pé? Qual orgulhoso vai ficar de pé? Então, aqui em Apocalipse 6, nós vamos ver o cumprimento exato, palavra por palavra, da profecia de Isaías 2, quando ele ainda era jovem. Então, vamos reler esse Apocalipse 6, 15 a 17. Os reis da terra, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Grande pergunta, né? Quem vai ficar de pé? Qual é o orgulhoso que vai ficar de pé, nariz empinado? Ninguém. Olha só, são 7 tipos de pessoas aí, é uma enumeração de 7, que mostra primeiro os grandes, os poderosos, os reis, e depois o povo miúdo. Não vai sobrar ninguém sem se esconder. Nós sim, né? Nós vamos estar festejando. Então, todos no planeta vão se esconder.
E é interessante isso, essa pergunta aí, esse pedido desesperado cair sobre nós. Vamos nos esconder nas cavernas. Vamos ver o que Isaías diz. Então, vamos ler aí os trechos de Isaías 2 que eu selecionei, iguaizinhos a esse trecho de Apocalipse 6. Vai, entre nas rochas e esconde e a glória de sua majestade. Então, os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das pedras, o terror do Senhor e a glória de sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Penha é quando tem aquele paredão de pedra com buracos. Volta e meia mostra em programas sobre a natureza, porque ali se escondem araras, animais, não é? Então, são buracos naquela rocha enorme ali. Isso é penha. Então, os homens vão buscar qualquer lugar para se esconder. Qualquer buraquinho eles vão aumentar para se esconder. Que terror, não? Terror. Ainda bem que quem acredita em Jesus Cristo está livre disso. Não vai sofrer esse terror todo. Aí, nós temos aqui, continua, agora é Isaías enumerando. Nós vimos João enumerando, não é? Os reis, os grandes, os poderosos, etc. 7 tipos de pessoas. Todo mundo. Agora, Isaías, nessa profecia, faz a enumeração contra os orgulhosos. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para ser abatido. Contra todos os cedros do Líbano, altos ou elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme. Não vai sobrar nada. Tá vendo? Deus vai humilhar a soberba do homem. Totalmente. Um homem escondido numa caverna é igual a um cachorro escondido numa caverna. Iguala o rei e o escravo. Os dois estão igualmente escondidos na caverna. Não tem diferença. Não tem riqueza ali. Não levaram nada para aquele buraco. E Deus vai destruir os orgulhosos. Por que ele falou em cedro do Líbano? Gente, o cedro do Líbano eu tive oportunidade de ver. É gigantesco. É gigantesco. É muito maior que o pinheiro do Paraná. Eu vi as sequoias são mais altas, mas são finas, esguias. E o cedro do Líbano é alto e portentoso, imenso, imenso. Ele é maior que uma casa. É uma das maiores árvores. Eu não sei se existe árvore maior que o cedro do Líbano. Então, ele é símbolo do orgulho. Cresce para os lados, cresce para cima. É uma árvore solitária, porque não tem como ter outra do lado, porque ele é do tamanho de uma casa. O carvalho, aí é metade de um carvalho. O carvalho também é uma árvore de troncos grossos, robusto, não é? Aí é um carvalho no outono, é mais bonito. E então também é uma árvore símbolo de orgulho, de força, de poder, porque ela é muito grande, muito forte. E entre todas as torres que já caíram nesse mundo, e muralhas,
Nós já vimos a muralha da Babilônia que caiu, não é? Eu escolhi a Torre Gêmea porque é mais emblemático. Gente, a engenharia americana construiu, eram na época as torres mais altas do mundo, construiu torres à prova de terremoto, de incêndio, de vendavais, de tudo que havia de coisas destrutíveis na época. Então, eles tinham orgulho das suas torres altíssimas e indestrutíveis. E, de repente, um avião derrubou e elas viraram pó e cinza. Um buracão enorme. Não sobrou nada, 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 nada. Pó e cinzas num buraco enorme. Todas as torres altas cairão, porque Deus não quer esse homem orgulhoso. Lembra da Torre de Babel? Que Deus confundiu os povos por causa do orgulho do homem, dizendo: eu vou construir uma torre que chega até o céu. Você pode construir prédio? Pode, tem problema. Mas você não pode ser arrogante, desafiar Deus. Não pode. Se você construir simplesmente uma torre com todos os requisitos de segurança para as pessoas ficarem seguras, tudo bem. Agora, para você ser arrogante em cima e dizer ninguém derruba minha torre, ela vai cair. Ela vai cair. Antes do apelo final, eu quero ler um pedacinho dessa fantástica profecia de Isaías 2. Leiam, gente, porque é maravilhosa. E os ídolos serão destruídos todos, né, nesse dia, não é? Mas eu gosto muito do versículo final, versículo 22. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Gente, é uma gozação de Deus, é uma ironia tão grande. Sabe o que significa um homem com fôlego no nariz? É aquilo que a gente chama em gíria o homem do nariz empinado. Quando eu vejo a foto de certas pessoas no Brasil que se acham maiores que as outras, eu vejo lá a arrogância do queixo alto, do nariz empinado. E eu lembro dessa gozação de Deus. Olha, cai fora, não fica perto de quem se acha o maioral, de quem acha que tem todo o ar do mundo para respirar acima dos outros. Não fica perto, não. Ele vai cair. E se você estiver perto, você cai também. Deixa ele lá na arrogância dele. Um dia, breve, Deus vai fazer justiça. Ai dele, coitadinho, eu tenho pena. Aí o apelo final de Deus aqui. Em Oséias, sobre esse grande dia do Senhor. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores da lei de Deus cairão, cairão, cairão. Determinado está. E das últimas palavras de Apocalipse, o apelo final de Jesus, que João registrou em Apocalipse. Continue o injusto fazendo injustiça como se não houvesse amanhã. Continue o imundo ainda sendo imundo, como esses gays, como se não houvesse amanhã.
justo continue na prática da justiça, porque Jesus voltará. E o santo continue a santificar-se. E Jesus vai dizendo, olha, eu venho sem demora. E comigo vai estar o prêmio, o galardão, que cada um vai ganhar conforme aquilo que tiver feito. Você distribuiu amor, você vai receber um prêmio enorme no céu. Você contou para as pessoas que Jesus veio como Salvador a primeira vez, como Cordeiro, e voltará como leão. Você advertiu as pessoas, você vai receber um prêmio enorme no céu. E deixa os outros. Agora, toma cuidado, vigia a sua casa, a sua família, porque, como diz Pedro, o inimigo é um leão que tenta devorar a nossa casa, a nossa família. E eles estão tentando, fique esperto. Cuide da sua família, avise todo mundo desse julgamento, porque ninguém vai escapar. Ou estaremos na glória, ou estaremos no caos. Onde você quer estar? Muito obrigada. Até a próxima aula, onde veremos um pedaço de Apocalipse 7 e o Apocalipse 8. Deus seja louvado, porque nós estamos nos preparando. Aleluia.